Mais uma vez, uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro do nosso grupo de estudos aqui. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre PNL voltada para vendas, né? Voltada para persuasão, para vendas, para influência. Como eu ia falando antes, necessariamente todos nós somos vendedores. Nós vendemos o tempo todo, né? Nós vendemos as nossas ideias, os nossos desejos, as nossas vontades, a gente vende os nossos produtos, os nossos serviços. Então, mesmo que nós não trabalhemos diretamente com vendas, a gente vende o tempo todo. E é claro que quanto maior a nossa habilidade para isso, melhores vão ser os nossos resultados. Programação neurolinguística, eu vejo como uma ferramenta indispensável. Afinal de contas, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando de comunicação. E de comunicação em todos os contextos. Quando a gente fala de persuasão, de influência, a gente está falando necessariamente de habilidade de comunicação. As pessoas mais persuasivas que existem são aquelas pessoas que realmente dominam a arte de comunicar. Comunicar verbalmente e não verbalmente. Então, quando a gente fala de persuasão e vendas, quando a gente fala na programação neurolinguística, tem uma metodologia desenvolvida pelo Richard Bandler, né, que é o co-criador da PNL, que ele chama de engenharia da persuasão, ou engenharia da influência. E a ideia é justamente essa, é a gente fazer uma engenharia de influência, a gente trabalhar com os nossos processos comunicacionais para criar, para despertar desejo, para convencer pessoas. E claro que quando eu falo aqui de persuasão, de influência, eu estou falando num sentido ético da coisa, né? Porque quando a gente está falando de persuasão, a ideia aqui não é a gente convencer a pessoa de algo que ela não quer. Não é manipular a pessoa, ou manipular num sentido negativo, né? É manipular a pessoa num sentido positivo. Quando a gente fala de persuasão, a gente não está falando de convencer a pessoa de algo que ela não quer, mas de convencer as pessoas daquilo que elas querem, mas talvez elas não saibam como expressar isso. E a nossa tarefa como comunicadores é justamente isso. É fazer com que a pessoa desperte esse desejo por aquilo, que talvez ela precise e nem saiba que precisa, ou ela sabe que precisa de algo, mas não sabe exatamente o quê. E nós vamos persuadir, convencer as pessoas nesse contexto. Esses conhecimentos aqui, eles servem muito, muito para quem é vendedor. E como boa parte das pessoas que participam com a gente aqui dos encontros são terapeutas ou são aspirantes a terapeutas, eu acho que um terapeuta, um excelente terapeuta, ele obrigatoriamente, ele é um excelente vendedor. Obrigatoriamente. Se o terapeuta não for um bom vendedor, ele não vende a mudança para o cliente. E eu não estou falando nem no vender a terapia, no vender um pacote de terapia, no vender uma sessão de terapia. Eu estou falando no processo de vender a mudança mesmo, de convencer a pessoa a mudar. De convencer a pessoa a engajar no processo e mudar. E acessar a mudança que ela deseja. Então, quando eu desenvolvo essa habilidade, eu, como terapeuta, eu vou alavancar os meus resultados. Aqui a gente vai falar sobre ferramentas da programação neurolinguística e da hipnose. Afinal de contas, a gente percebe que a hipnose e a PNL, elas andam de mãos dadas. Obviamente que quando eu estou falando de hipnose aqui, e nesse contexto, eu estou falando de hipnose conversacional, estou falando de hipnose ericksoniana, do modelo Milton de comunicação. Não é? E aí, quando a gente está falando sobre vendas, né, sobre persuasão, o primeiro ponto, e talvez um dos mais importantes, é a gente saber o que a gente vende. Vocês já pararam para pensar? Em qualquer contexto onde vocês estão tentando convencer alguém de alguma coisa, o que você está vendendo? Você, como terapeuta,
O que você vende? Muitas pessoas vão pensar assim, poxa, eu vendo terapia, eu vendo uma sessão de terapia, eu vendo um pacote de terapia. Se eu sou um médico, eu vendo uma consulta médica. Se eu sou um vendedor de carros, eu vendo um carro. E, na verdade, não é isso que a gente vende. E quando eu digo que não é isso, eu digo com toda certeza, tá? Porque não importa absolutamente o que você imagine que você vende, tá? Não importa. Qualquer coisa. A única coisa que a gente vende são sensações e emoções. É só. É só isso que a gente vende. São sensações e emoções. Uma pessoa, ela não compra uma sessão de terapia do terapeuta. Ela compra liberdade, ela compra autoestima, ela compra autoconfiança, ela compra coragem, ela compra algo nesse contexto ou qualquer outra coisa. Mas nunca uma terapia. Uma pessoa que compra um carro, ela não compra um carro. Uma pessoa não pagaria 100, 200, 300, 500 mil reais por um pedaço de lata e 4 pneus. Não é assim? A gente compra status, a gente compra liberdade, a gente compra reconhecimento das pessoas, a gente compra um monte de coisa, mas nunca aquilo material. São sempre sensações e emoções. E eu acho que o primeiro ponto é justamente esse, é a gente entender o que especificamente a gente está vendendo. Né? A pergunta é essa: o que você realmente vende? Esse é o primeiro ponto. Né? Eu vendo autoestima, eu vendo autoconfiança, eu vendo liberdade, eu vendo reconhecimento, eu vendo segurança. O que é que eu vendo? Quando a gente fala sobre vender sensações e emoções, a gente vende uma coisa diferente para cada cliente. E não importa o produto que a gente venda. Exatamente da mesma forma. Se eu vendo carros para um cliente, para o outro cliente, eu vou vender status. Para um outro, eu vou vender reconhecimento, talvez. E por aí vai. Se eu vendo casas, é a mesma coisa. A gente vai vender sensações, emoções. E muitas vezes, obviamente, a gente vai vender muito mais do que isso, né? A gente vai vender várias sensações e emoções. Então, quando eu entendo, primeiro, o que eu vendo, e depois disso, quais sensações e emoções o meu cliente quer comprar, o que ele está buscando. Esse é o segundo ponto, eu acho que também, talvez, um dos mais importantes. Porque para que eu possa vender qualquer coisa para o cliente, qualquer coisa, seja uma terapia, seja um carro, uma casa, eu preciso saber o que esse cliente quer sentir. O que o cliente quer sentir, o que ele está buscando de verdade. Dentro da PNL, a gente fala muito sobre valores, né? Normalmente são valores que a gente está buscando atender. Tudo que nós fazemos na vida é para atender um valor. Aqui a gente resume em sensações e emoções. O que esse cliente quer sentir? Ele quer liberdade? Ele quer sentir segurança, confiança? Qual é o conjunto de coisas que ele quer sentir? E existe uma forma muito simples de eu descobrir isso. E, por incrível que pareça, é uma coisa tão simples e tão óbvia, mas eu percebo que muitas pessoas esquecem de fazer isso. Muitas. Em todos os contextos, vendedores profissionais muitas vezes esquecem de fazer isso. Que é perguntar. Perguntar e ouvir. O que eu mais vejo por aí, em todos os contextos, porque eu acho que um bom vendedor necessariamente também é um excelente comprador. Quem é
vende aqui e gosta de vender aqui, eu tenho certeza que gosta de comprar também. Então a gente compra também o tempo todo, a gente consome o tempo todo. E eu gosto muito de fazer experiências e analisar os processos das pessoas e as minhas interações também, porque eu acho que o feedback é extremamente importante para eu aprender comigo e aprender com os outros. E o que eu mais percebo por aí é que, primeiro, o vendedor ele está mais preocupado em vender o produto e ele esquece de vender o que o cliente realmente quer. E mais do que isso, ele não sabe o que o cliente quer porque ele não pergunta. E ele não pergunta porque ele está normalmente com uma ideia pré-formulada, o que a gente chama de leitura mental, né? O vendedor pressupõe que sabe o que o cliente quer e o que o cliente precisa e fica tentando empurrar aquilo. Ou ele tenta vender aquilo que ele quer, baseado nas experiências dele. E ele esquece que o outro ser humano não pensa exatamente igual, tem um modelo de mundo totalmente diferente do dele. E busca coisas diferentes, e se convence de forma diferente. Então, esse é um passo muito importante que eu percebo. Primeiro, perguntar. Mas não só perguntar, é saber o que perguntar. Porque quando eu digo que tudo que a gente vende são sensações e emoções. Tudo que a gente vende são sensações e emoções. E que o meu cliente, se ele busca... Vamos pegar um exemplo aqui da terapia. Se o meu cliente está buscando uma terapia, ele não está comprando uma sessão de terapia ou um processo terapêutico. Ele não quer o processo. Isso é chato pra caramba. Quem já passou por terapia aqui? Sabe do que eu tô falando? É chato pra caramba. O cliente não quer isso. E justamente por isso é que existe hoje esse boom da hipnose, da PNL. Porque o cliente não quer um processo demorado, um processo lento. Ele quer o resultado. Todos nós queremos o resultado. E dentro da terapia, a hipnose, a PNL, são das ferramentas que entregam o resultado mais rápido. Porque se a terapia fosse legal, se as pessoas comprassem a terapia, a gente ia ver só processos terapêuticos extremamente lentos, que durariam anos, né? Porque, afinal de contas, as pessoas estariam buscando isso. As pessoas buscam o resultado. E quando a gente está falando de resultado, a gente está falando dessas sensações e emoções. Se eu vendo isso, eu preciso descobrir o que o meu cliente quer. O que ele quer sentir. Quais emoções ele está buscando. Quais valores ele está buscando atender. Não é? E para eu saber isso, eu preciso perguntar. Obviamente que eu preciso perguntar da forma correta. Porque se eu pergunto para a pessoa o que ela quer, a pessoa chega no meu consultório e eu pergunto para a pessoa: te trouxe até aqui? Se ela não me responder o Uber, provavelmente ela vai me dizer: eu quero uma terapia. Não é assim? Se eu perguntar para um português, o português vai me dizer: foi o Uber, ou foi minhas pernas, ou foi o carro, ou foi o ônibus. Né? Senão ela vai me responder: estou buscando uma terapia, afinal de contas, eu não estou na padaria, né? Não é isso que ela quer. E aí entra aquele ponto que eu falei lá no início. Na maior parte das vezes, a pessoa não sabe o que ela quer, ela não sabe expressar o que ela quer. E aí entra a habilidade de comunicação, é eu saber fazer as perguntas certas, para extrair as informações certas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui bem simples, que já podem ser úteis para a gente, dentro do contexto terapêutico, né? Então, por exemplo, uma pergunta que eu faria é: quando esse processo terapêutico estiver completo, né? Quando você alcançar o seu objetivo, como que você imagina que você vai se sentir? Aqui, eu forço ela a pensar justamente sobre esses sentimentos, sobre essas sensações. E ela vai me trazer com as palavras dela. Na PNL, nós damos muita importância sobre
como a pessoa expressa as experiências dela. Porque quando a gente fala de comunicação, quando a gente está falando de sensações, de emoções, de desejos, enfim, normalmente sentimentos, normalmente a gente está falando de coisas abstratas. São coisas que não existem de fato, né? São nominalizações que a gente chama na PNL. Só que essas nominalizações, esses nomes que nós damos para as coisas, são simplesmente nomes. O significado que cada um de nós dá para isso é diferente. Então, quando eu falo de liberdade, para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra. Quando eu falo de confiança, de autoestima, de amor, tudo isso significa uma coisa totalmente diferente para cada pessoa. Então, eu dou muita importância para como a pessoa expressa as experiências dela. Eu imagino que a pessoa está buscando liberdade e a pessoa me diz, eu quero segurança. Segurança é importante para ela, né? Vamos supor que a pessoa vem para terapia porque ela tem medo de voar, medo de avião. Eu posso imaginar que ela quer liberdade para viajar, enfim, se sentir livre. Talvez ela queira segurança. Talvez ela queira outra coisa totalmente diferente. Porque só um nome, a experiência que ela dá para isso, que é muito mais importante. Obviamente que quando a gente está falando de PNL, quando a gente aprofunda na PNL, a gente vai entender como ela estrutura tudo isso. Não é o caso agora, até porque não daria tempo da gente fazer isso. Mas quando a pessoa fala sobre as experiências, eu quero entender como ela experiencia isso, como ela estrutura isso. A PNL nasceu daí, de como nós estruturamos as nossas experiências. Na PNL nós falamos sobre mapa, né? Para quem já está mais familiarizado com PNL entende, né? Que quando a gente fala de mapa, de território, quando a gente fala de experiência, né? O mapa é a minha representação do mundo, né? Nenhum de nós experiencia o mundo de fato. Todos nós temos uma interpretação que é particular nossa, e cada um de nós expressa as nossas experiências de uma forma diferente. Então, por isso que eu dou muito peso para como ela expressa essas experiências, tá? Então, uma pergunta que eu faria era justamente essa. Quando tiver alcançado esse objetivo, como que você vai se sentir, né? Outro ponto importante, uma outra pergunta que eu acho super válida, né? Que eu faria para a pessoa. Seria mais ou menos assim, o que é importante para você em relação a isso? O que é importante para você em relação a esse processo terapêutico? Por que ela pode me trazer coisas que são importantes ao longo do processo e de como ela vai sentir quando ela alcançar o resultado? Outra pergunta. O que você espera conquistar ou alcançar ao final desse processo? Essas são só três exemplos de perguntas, né? A ideia aqui primeiro, não importa a pergunta que eu faça. O importante é que eu saiba o que eu estou buscando, né? Porque eu acho que o processo começa por aí, eu entender o que eu estou buscando, o que eu preciso saber, o que é importante aqui. E nesse contexto, o que é importante é eu entender quais sensações, quais emoções a pessoa busca, o que é importante para ela, o que ela está buscando alcançar com esse processo, com esse produto, com esse serviço. Se for na terapia, obviamente, com o processo terapêutico, né? O que ela vai me trazer aqui são os valores, as coisas que são importantes para ela. São as coisas mais importantes do processo. Porque, como eu disse antes, tudo que nós fazemos na vida é para satisfazer um valor, para atender os nossos valores. Os valores são essas coisas, são essas emoções que ela está buscando atender, satisfazer. E aí a ideia é eu fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta. E mais importante do que isso, eu parar para ouvir.
Porque, como eu disse antes, muito comum os vendedores não parar para ouvir. E aí não tem como eu entender o que a pessoa está buscando se eu não prestar atenção. Mais do que isso, essa é uma das formas mais poderosas de criar conexão. E todo o processo de persuasão, ele necessariamente ele passa pela conexão, o que em PNL a gente chama de rapport, de sintonia. É claro que é muito mais do que isso o rapport, né? Mas ele começa aqui e talvez essa seja uma das ferramentas mais importantes. É eu parar para ouvir. Eu ouvir de verdade. Em PNL a gente chama isso de escuta ativa. É eu dar ouvidos para a pessoa. A maioria de nós tem uma carência muito grande em ser ouvido. E cada vez mais, com a tecnologia evoluindo mais, a gente sente cada vez mais a necessidade do contato com pessoas, porque a gente vive cada vez mais imerso no online. E cada vez menos, todos nós temos tempo para parar e ouvir o outro. Então, cada vez mais essa é uma carência. A pessoa que está vindo para a terapia, muito mais. Então, pelo simples fato de eu parar e ouvir a pessoa, isso primeiro já é uma terapia em si. Porque eu faço com que a pessoa se sinta bem. Mais do que isso, quando ela se sente ouvida, ela se sente conectada comigo. Ela se sente segura. E algo bem importante é que as pessoas vão falar tudo o que elas querem. Tudo o que elas buscam. Se a gente parar para ouvir, obviamente. Então, o processo passa necessariamente por isso. Eu dar ouvidos para a pessoa. E não é só eu dar ouvidos. Isso aqui é uma coisa que eu ouvi também do Bandler e que faz todo o sentido. Que é o seguinte, não é só eu ouvir, eu entender ou dizer que entendi. É eu mostrar, de fato. A comunicação e a persuasão, elas vão muito além daquilo que eu falo. Elas vão de encontro a tudo aquilo que eu comunico, verbal e não verbalmente. Então, quando eu mostro com a minha fisiologia, com as minhas expressões, que eu estou prestando atenção na pessoa, que eu estou ouvindo ela de fato e que eu não estou julgando, só isso é algo que cria uma conexão absurda. E que cria convencimento, cria persuasão. Então, um excelente vendedor, ele necessariamente ele é um excelente ouvinte. Quando a gente ouve as pessoas e a gente demonstra isso, a gente se inclina para frente, a gente gira levemente o rosto para ouvir, a gente olha para a pessoa enquanto ela fala, a gente concorda com a cabeça, e mais do que isso, a gente ouve ativamente. Escuta ativa na PNL é isso, é eu ouvir ativamente, eu ouvir, entender o que a pessoa está falando e fazer as perguntas certas, porque não tem como eu fazer perguntas e boas perguntas se eu não ouvir o que a pessoa está me falando, se eu não entender o que ela está me falando, se eu não entender de fato. E esse também é outro ponto muito importante que eu vejo que muitas pessoas pecam, e cada vez mais, é que isso é uma habilidade incrível do ser humano. Nós todos temos uma habilidade incrível de tentar adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro quis dizer, a intenção do outro. E a gente esquece de perguntar, porque a gente pressupõe que a gente já sabe a resposta. E talvez isso seja um ponto bem importante também. É eu perguntar se de fato eu entendi. Inclusive, essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito nas vendas, com uma técnica de persuasão, que é extremamente simples e extremamente poderosa. O vendedor que não usa isso, ele está perdendo muito dinheiro. Que é eu ouvir o que a pessoa está me falando, eu pegar aquilo que ela me disse e repetir isso para ela. O fato de eu fazer isso gera uma conexão absurda, porque a pessoa ela percebe que eu entendi ela. É uma técnica extremamente simples. Como que funciona? A pessoa me fala alguma coisa,
e eu devolvo para ela. Eu digo mais ou menos assim: deixa eu ver se eu entendi. Você me disse isso, 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 isso. Exatamente assim. A pessoa chega na loja e me pede um telefone. Ela chega na loja e me diz assim: olha, vamos supor que eu vendo smartphone. Eu vim aqui porque eu quero comprar um telefone. Quero comprar um, sei lá, um iPhone 15 para dar de aniversário para o meu filho, para minha filha, que está fazendo 15 anos. Ah, legal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você me disse que você está buscando um telefone e você quer um iPhone 15 para dar de presente para sua filha que está fazendo 15 anos, é isso? É só isso. Parece bobo, né? Mas é uma técnica extremamente poderosa de persuasão. E com isso, eu de fato entendo. Aqui eu estou dando um exemplo genérico, é claro, mas poderia ser algo muito mais complexo, algo que realmente eu não entendi direito. A pessoa me traz algo, ela me fala algo e eu devolvo para ela. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo isso, isso, isso e aquilo? Porque se eu estiver equivocado, ela vai me dizer, não, não falei isso. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Beleza? Então, quando eu não entendo, eu não pressuponho, eu pergunto para a pessoa, porque ela vai me falar. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto muito, muito, muito importante é que a gente falou que a gente vem de sensações e emoções. Só que tudo isso começa com a gente. Tudo isso começa com a gente. É mais ou menos assim. Vamos continuar no exemplo aqui do terapeuta. O cliente chega na clínica para fazer um atendimento comigo, ou para, pelo menos, fazer uma consulta, enfim, para fazer uma pesquisa, e eu estou desanimado, inseguro, com sono, estou com raiva, estou triste, estou deprimido, estou ansioso. Necessariamente, a nível inconsciente, pelo menos, o cliente percebe isso. Então, a gente sempre diz que o processo de persuasão começa com a gente. Começa com o meu estado, com os meus sentimentos, com as minhas sensações, porque isso eu vendo a nível inconsciente para o cliente. O cliente chega no consultório, ele quer sentir segurança, ele quer sentir seguro. Se eu não acredito no produto que eu estou vendendo, se eu não entendo de fato daquilo que eu estou vendendo, como que eu vendo isso para o meu cliente? Então eu preciso primeiro entender. Acho que esse é um ponto extremamente importante. Eu entender de fato daquilo que eu estou vendendo e demonstrar isso com segurança, com confiança e vender isso. E olha só que aqui tem uma sacada muito interessante, porque se eu vendo isso de forma inconsciente para o meu cliente, eu posso deliberadamente vender essas experiências para o meu cliente. O meu cliente chega no consultório para comprar uma terapia. Se eu demonstro confiança, segurança, se eu demonstro que eu sei exatamente o que eu estou fazendo, se eu faço o cliente sentir relaxado, se eu faço o cliente sentir bem, se eu faço o cliente sentir feliz na minha presença, eu vendo isso para ele. Porque são sensações e emoções boas. E quem não quer sentir isso? Se eu vendo isso de forma deliberada e proposital, e eu faço isso, eu posso fazer isso, de várias maneiras, né? Uma das ferramentas mais poderosas para isso são as âncoras que a gente cria nas pessoas. Eu vou criar gatilhos, eu vou criar um condicionamento no meu cliente e ele vai desejar isso. O meu processo de vendas evolui exponencialmente, os meus resultados também. O Bandler, ele fala muito sobre isso, né? Ele diz que a pessoa
ela precisa se divertir na nossa presença. Se a pessoa se divertir na minha presença, em qualquer contexto, né? Qualquer contexto. E na terapia é da mesma maneira, tá? Nós acreditamos, inclusive, que a pessoa não precisa sofrer para se curar, para se libertar das amarras. Quanto mais divertido, o Bandler fala muito isso também, né? Quanto mais divertido for, e provavelmente se não for divertido, não vai funcionar, ele diz. É mais ou menos assim, se a pessoa vem para terapia e ela sofre, ela não vai querer voltar. Inclusive, ela não vai querer voltar e não vai trazer mais ninguém. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa se diverte, se ela fica feliz, se ela se sente bem na minha presença, ela não só vai voltar, como ela vai trazer outras pessoas. Porque quando a gente passa por algo legal, algo muito bom, a gente quer trazer gente, não é assim? Eu lembro quando eu comecei a estudar PNL, lá atrás, eu era adolescente ainda, comecei a estudar PNL por volta de 2003. E as primeiras ferramentas que eu apliquei e que eu experienciei o resultado, e mais do que isso, os primeiros cursos que eu fiz de hipnose, de PNL, e que eu experienciei os resultados, e aquilo foi tão bom para mim, que eu me tornei o que a gente chama de PNLista pentecostal, né? Ou de hipnólogo pentecostal. A gente sai levando a palavra da PNL, levando a palavra da hipnose para as pessoas, porque a gente quer que as pessoas se libertem. Né? E se torna um chato, inclusive, com isso, muitas vezes, porque as pessoas não estão nem aí, às vezes, para aquilo. Eu acho que é a maior bobagem. Mas para a gente aquilo é tão incrível que a gente quer trazer as pessoas para ali. A gente quer fazer as pessoas passarem pela hipnose, pela PNL, que elas se libertem daquilo que elas estão carregando e tal. E é mais ou menos assim, se eu faço a pessoa se divertir, se eu faço a pessoa ter boas experiências, se eu ancoro essas experiências, a pessoa lá não só vai voltar, mas ela vai voltar e vai trazer mais gente. E isso serve para qualquer contexto. Tá? Serve para qualquer contexto. Eu tenho certeza que aqui, se não todos nós, boa parte de nós, já passou pela experiência de entrar numa loja, por exemplo, para comprar um produto, e o vendedor nos convencer de comprar uma coisa que a gente não queria. E a gente sai da loja e se sente mal com aquilo depois. E a gente não volta mais naquela loja, provavelmente. Não é assim? Eu lembro de vários casos em que eu cheguei na loja para comprar uma coisa, o vendedor me persuadiu a comprar outra coisa, eu saí da loja e fiquei frustrado depois, porque comprei uma coisa que não queria, ou não queria gastar tanto, ou não era aquele modelo, aquela cor, enfim, que eu queria. Ou eu nem queria comprar, a minha intenção era só ir lá e olhar o produto. Enfim, ele me vendeu, ele foi efetivo naquilo que ele fez. Mas só que ele só vai vender uma vez, porque eu não vou voltar naquela loja. Porque eu não me senti bem, eu não me senti seguro, eu não me senti confiante, ele não despertou boas sensações em mim. Agora, também tem aquele exemplo assim, onde eu costumo contar isso, né? Quando eu era menino, eu era extremamente pobre, né? Não tinha dinheiro. Mas, obviamente, que eu queria e desejava as coisas boas também. E eu lembro que eu ia numa loja e, normalmente, eu não tinha dinheiro, obviamente, para comprar os produtos, mas eu ia para namorar os produtos. Uma loja de roupas. Eu entrava na loja e o próprio gerente da loja, era uma loja bem grande de departamentos e tal, e tinha um monte de vendedores, ou era uma das vendedoras, ou normalmente até o próprio gerente me atendia, e ele me atendia tão bem, ele me acolhia, eu era menino, 15 anos, me acolhia, me atendia bem, me mostrava as roupas, insistia para que eu experimentasse as roupas, mesmo que ele sabia que eu não ia comprar, porque eu ia com frequência na loja não comprar. E toda vez que eu chegava lá era assim. Adivinha onde eu ia gastar meu dinheiro quando eu recebia alguma grana? Naquela loja. O produto poderia não ser o melhor e normalmente não era o mais barato, mas era exatamente onde eu ia, porque eu sentia prazer. Cada vez que eu pensava na experiência de estar lá,
eu tinha boas sensações. E é justamente isso que a gente quer despertar nas pessoas. Assim a gente cria persuasão, a gente cria convencimento. Quando a pessoa pensar na gente, a gente quer que ela se sinta bem, que ela tenha boas lembranças, bons sentimentos. A gente faz isso no nível inconsciente, mas a gente faz isso deliberadamente também, criando âncoras, condicionando as pessoas, né? Adestrando, pode-se dizer assim? Adestrando as pessoas? Pode ser também. Mas começa com a gente, eu preciso experienciar aquilo que eu quero passar para o meu cliente. Se eu experienciar isso de fato, e como eu faço isso? Também com âncoras. Eu crio âncoras, eu ancoro estados em mim, para que quando eu for atender um cliente, lidar com uma pessoa, eu dispare essas âncoras, acesse esses recursos e possa vender isso para as pessoas, transmitir isso. Confiança, segurança, bom humor, autoestima. Imagina um terapeuta que transmite insegurança para o cliente. Ele não vende. Não tem como vender. Então a gente começa por aí. A gente começa despertando na gente essas sensações e emoções e vendendo isso para o cliente. A gente passa pelo ponto de eliciar. A gente chama de eliciação, né? Eliciar esses estados. É eu entender, eu fazer as perguntas certas para entender o que a pessoa quer, o que ela busca, para que eu possa entregar isso para ela. Por isso que a gente diz que o processo de vendas, ele sempre começa pelo fim, né? Ele começa pelo fim. Ele começa pelo estado desejado, o que o cliente vai alcançar quando chegar lá, e a partir daí eu crio os passos necessários para conduzir essa pessoa até lá. Eu sei que o meu cliente quer liberdade. Ok, ele quer liberdade, né? Aí não cabe aqui, nesse contexto aqui, que a gente está falando só sobre persuasão, mas dentro do processo terapêutico, eu quero saber o que liberdade significa para ele. O que especificamente liberdade significa para ele? Eu quero saber como ele alcança, como ele sabe que alcançou, como ele vai saber que alcançou. Eu quero saber como ele vai conseguir mensurar isso. Quando ele estiver indo em direção a isso, como que ele sabe que ele está alcançando? Essas são perguntas essenciais na terapia, né? Terapia. Então, mais uma vez, né? Eu costumo repetir isso com bastante frequência. Esse é o metamodelo da PNL. O metamodelo, eu acho que ele é essencial para qualquer ser humano, mas para o terapeuta, ele é imprescindível. Não tem como eu fazer uma terapia bem estruturada, né? Onde eu sei aonde eu estou pisando, se eu não dominar o metamodelo. Né? Então, é extremamente necessário. Agora, indo adiante aqui, bom, pessoas, eu não sei, eu estou falando aqui há quase uma hora. Fiquem à vontade, tá? Se alguém tiver algum ponto para trazer, fique à vontade para trazer, porque senão eu fico falando aqui, viu? Enquanto isso, eu vou seguindo. A gente fala que as pessoas compram sensações e emoções. Então, nós convencemos as pessoas através da emoção. As pessoas decidem com emoção, tá? As pessoas decidem com emoção. Por isso nós dizemos também que nós não decidimos nada, nós não temos o controle de absolutamente nada na vida. É um pouco desafiador, às vezes, de entender isso, porque a gente sempre acha que nós decidimos com a razão. Porque nós justificamos e nós temos justificativas para tudo aquilo que nós fazemos e para tudo aquilo que nós acreditamos. Nós temos justificativas. Porque nós decidimos pela emoção, mas nós justificamos pela lógica.
que acontece? Quando eu digo que nós não temos o controle de nada e nós não tomamos nenhuma das nossas decisões, eu quero dizer que nós somos persuadidos e convencidos pelo meio, o tempo todo, desde que nós nascemos. O tempo todo. O lugar onde a gente mora, as pessoas com quem nós convivemos, o nosso emprego, as roupas que nós usamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, se nós temos filhos ou não temos filhos, a profissão que nós decidimos seguir, o carro que nós compramos, o telefone que nós utilizamos, tudo isso é porque alguém nos vendeu. Nos vendeu a ideia, nos persuadiu. Nós somos persuadidos desde que nós nascemos pelos nossos pais, né? As nossas crenças, os nossos valores, né? Os valores que são importantes para nós, aquilo que nós acreditamos. Se eu sou uma pessoa e me considero uma pessoa honesta, é porque eu fui persuadido pelo meu pai e pela minha mãe a ser honesto. Porque honestidade era importante para eles, não para mim. Afinal de contas, eu era uma criança, um recém-nascido, não fazia diferença nenhuma para mim a honestidade. Mas eles me convenceram em algum momento de que honestidade era importante. E eu passo a acreditar nisso. Que honestidade é importante. E aí eu passo a acreditar que eu decido ser uma pessoa honesta de livre e espontânea vontade. Porque eu justifico isso com lógica. Nós temos experiências que confirmam qualquer coisa que nós acreditemos. Tá? Nós temos experiências que confirmam qualquer coisa que nós acreditemos. Mas nós decidimos pela emoção. O telefone que a gente compra um telefone por quê? Porque alguém disse que aquele telefone é status, é reconhecimento. Não é assim? Ou porque é seguro. E por aí vai. E aí nós justificamos. Não, eu fui lá, eu busquei, eu entendi, eu pesquisei, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas alguém já nos convenceu. A propaganda da televisão, a novela, a série de televisão, o livro que a gente lê, tudo, a religião que a gente segue, tudo isso a gente é convencido. Inclusive se a gente não tem religião. Mas nós decidimos pela lógica. E aí entra um ponto-chave. Se eu decido pela emoção, eu quero despertar a emoção no meu cliente, para convencer ele, para persuadir ele. Mas ele confirma isso, ele justifica com a lógica. Então eu preciso ter argumentos. Quanto mais argumentos eu tiver que tragam isso para a lógica, melhor. Então, quando eu estruturo tudo isso logicamente, melhor. Então, se o meu cliente me diz assim, eu quero me libertar, eu me sinto preso, ok, eu vou vender liberdade para ele. Como que eu vou vender isso? Fazendo ele experienciar a liberdade lá no futuro. Eu quero que ele experiencie, que ele sinta como que vai ser essa liberdade. Mas eu vou justificar e estruturar todo esse processo na lógica. Quando acontecer, quando o resultado for alcançado, vai ser assim, assim, assim. Você vai ver isso, vai ouvir aquilo, vai sentir aquele outro. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, assim, assim e assim. Então, eu vou trazer isso para a lógica. Quanto melhor elaborado for, mais convincente eu sou. Obviamente que aqui dentro dessa estrutura, eu vou colocar um monte de coisas. Eu vou colocar gatilhos mentais, eu vou colocar âncoras, eu vou colocar vários padrões de linguagem que vão hipnotizar a pessoa. Né? Eu vou utilizar linguagem hipnótica aqui dentro. Né? De tudo isso que eu estou falando. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui hoje, obviamente, mas nós podemos, talvez até, num próximo encontro, trazer padrões de linguagem para persuasão. Um deles eu já falei, né? Eu repetir o que a pessoa falou. Essa é uma forma de persuadir pessoas. Mas dentro daquilo que eu estou falando, eu vou ancorando essas experiências no meu cliente. Então eu justifico pela lógica. Isso é extremamente importante também. Eu preciso fazer com que a pessoa experiencie o processo, afinal de contas, começa do final.
E aí depois eu trago isso para a lógica. Aqui eu vou ensinar mais uma técnica de persuasão, né, que muitos manipuladores utilizam, e que é extremamente eficaz e extremamente simples. Que é a regra dos 3 passos. Como que funciona ela? O meu processo, o processo para a pessoa alcançar aquele objetivo, ele tem que ser simples e fácil de alcançar. Então eu vou resumir isso em 3 passos. São 3 passos simples. E é isso que eu falo para o meu cliente. A gente vai alcançar esse resultado, você vai ver, ouvir, sentir, vai ser assim, assim, assim quando alcançar. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso em 3 passos bem simples. Começa, vou dar um exemplo aqui aleatório, porque eu não pensei, tá? Começa pela anamnese, onde a gente vai montar um processo terapêutico para você. A gente vai aplicar as técnicas assim, assim, assim. E no final você vai alcançar tal resultado. Simples assim. Inclusive eu falo isso. São 3 passos simples. Eu explico e no final eu digo, simples assim. Porque isso gera facilidade, gera uma sensação de facilidade. E eu trago isso de forma que o cliente entenda, porque se eu olho para a pessoa e a pessoa, por mais complexo que seja o desafio que ela está enfrentando, tá? E a gente sabe que as pessoas vêm para a terapia e muitas vezes elas têm um emaranhado de coisas que é extremamente desafiador para a gente. E a gente sente isso. Mas eu não demonstro. Eu demonstro confiança e segurança, demonstro que eu sei o que eu estou fazendo, e eu trago isso dentro de um processo simples. Se eu mostrar para a pessoa, a pessoa começa a me falar e eu digo, meu Deus do céu, não tem muito o que fazer pro teu caso, cara. Eu não faço isso. Eu demonstro que nossa, não, e aqui eu tenho que ter um cuidado, não é menosprezar o desafio da pessoa. Eu tenho que mostrar que eu entendo e que aquilo é um desafio para ela e que é extremamente importante, mas eu trago a solução de uma forma simples. De uma forma simples. O processo vai ser assim, assim, assim. Vai ser simples assim. E no final você vai alcançar isso, isso, isso e aquilo. Beleza? Eu não vou trazer um processo complexo. Nossa, a nossa terapia é assim, 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 são X número de sessões, a gente vai precisar fazer isso, aquilo, e se não der certo isso, é aquele outro. A pessoa não quer complexidade. Ninguém quer. Ninguém quer complexidade. Aqui também tem um outro ponto importante que eu já posso trazer para vocês, que é uma outra ferramenta bem interessante, que na verdade é um padrão de metaprograma. Algumas pessoas se convencem de uma forma olhando para o todo. E para essa pessoa, eu não preciso ser detalhista. Eu dou uma apresentação geral, um contexto geral de como que funciona o meu produto, o meu serviço, enfim, e ela se convence. Vai ter uma outra pessoa que ela precisa de mais detalhes. E aí eu preciso entender o que é importante para essa pessoa, como ela se convence. E eu faço isso fazendo perguntas também. E eu entendo o que é importante para ela. Se eu entendo que o metaprograma dela é específico, eu preciso ser mais específico no passo a passo, em como funcionam as coisas. Beleza? E outras pessoas eu vou ser mais geral, porque se eu for muito específico para uma pessoa que é generalista, que ela olha para o todo, isso quebra rapport com ela. Ela não quer isso, ela quer o contexto geral. Agora, se eu trago algo muito superficial para uma pessoa que é específica, ela também não cria conexão, porque ela precisa de mais dados. Beleza? Esse é um ponto importante também. Existem vários metaprogramas, mais ou menos uns 60 metaprogramas. A gente não trabalha todos esses normalmente porque eles são muito gerais, né? Mas dentro, quando a gente fala de metaprogramas, a gente está falando de Master Practitioner em PNL, né? A gente entende como nós estruturamos os nossos programas mentais. Tem conteúdo pela internet aí, grátis.
que dá para a gente, pelo menos, ter uma ideia geral sobre isso, sobre metaprogramas. Beleza, a gente está quase na nossa hora, né? Passa muito rápido o tempo. Quando eu estou falando de persuasão, né? Esses pontos iniciais que eu trouxe são a base da base. Quando a gente começa a trabalhar, a persuadir alguém, passa necessariamente pelo rapport, pela conexão. Eu preciso criar conexão, empatia com o meu cliente. A gente costuma dizer que sem rapport não existe comunicação eficaz. Não é assim? Milton Erickson falava muito sobre isso, que muitas vezes, se o terapeuta não conseguiu alcançar o objetivo, o cliente está resistente à mudança, normalmente é por falta de rapport, por falta de conexão. Porque quando a gente cria conexão, a gente cria rapport, e a gente é persuasivo, o cliente vai fazer aquilo que a gente está dizendo para ele fazer. E ele vai alcançar os resultados. Porque é importante. Existem várias técnicas de persuasão que a gente utiliza para convencer a pessoa a fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Deliberadamente. A gente utiliza isso. Grandes manipuladores fazem isso, né? Existe um monte de técnicas. Depois, num outro encontro, a gente pode trazer essas técnicas para vocês. Tem algumas que são extremamente simples, extremamente poderosas, que muitas pessoas fazem. Muitas vezes a gente passa por essa experiência de ser manipulado por alguém. E normalmente, e muitas vezes a gente até percebe que foi manipulado e não consegue dizer não. Eu tenho certeza que boa parte de nós já passou por isso. De ser manipulado por alguém, não conseguir dizer não, se sentir mal com isso, mas fazer assim mesmo. Por quê? Porque a pessoa é um manipulador, é uma pessoa persuasiva. Só que, obviamente, nesse contexto seria uma manipulação negativa. Aqui a gente está falando de manipulação positiva, de eu manipular uma pessoa a fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar um resultado. Na terapia isso é essencial. A terapia é essencial. Mas só que isso depende muito de rapport, depende de conexão. A gente já falou várias vezes sobre rapport aqui, então não vou entrar nesse detalhe, né? Existem várias formas de eu criar conexão, de criar rapport com a pessoa. Uma das mais fortes é eu dar ouvidos para ela, né? Eu ouvir, eu entender o que a pessoa está dizendo. Claro que, quando eu falo de rapport, eu não estou falando só de espelhar e de acompanhar uma pessoa. O rapport, ele não se resume a isso. E, inclusive, isso não serve para nada. Eu preciso conduzir. O objetivo do rapport é eu conduzir. E eu percebo que a maior parte das pessoas que utilizam o PNL esquecem desse ponto. Né? E quando eu crio conexão com uma pessoa e no primeiro momento eu acompanho ela, se eu continuo acompanhando e ela conduz, ela me leva para onde ela quer, e não eu. Só que o fato é que se ela não sabe para onde está indo, nós dois vamos ficar perdidos. Então, no rapport eu preciso criar conexão, eu preciso acompanhar a pessoa e depois conduzir. Eu só criei rapport com uma pessoa quando eu conduzo. E quando eu conduzo de forma efetiva. E aí sim eu consigo persuadir essa pessoa, porque eu consigo levar ela para onde eu quero. Aqui entra um outro ponto-chave, que é flexibilidade. E flexibilidade é flexibilidade comportamental. Parece algo simples, mas eu percebo que também é bastante desafiador para boa parte das pessoas. É ser flexível. O que eu mais vejo é a pessoa fazendo uma coisa, ela aprende uma coisa e ela continua fazendo aquilo o tempo todo. Só que o fato é que, se eu continuo sempre fazendo a mesma coisa, eu vou ter sempre o mesmo resultado. E se uma coisa não está funcionando, eu preciso mudar. Então, eu preciso de flexibilidade. Porque cada pessoa é uma pessoa totalmente diferente uma da outra. E quanto mais flexível eu for, melhores os meus resultados, né? É pressuposto da PNL, o mais flexível domina o sistema. Então, eu preciso de flexibilidade.
Eu preciso ser flexível no nível de comportamento, no nível de comunicação. Se eu comunico de uma forma e não está funcionando, eu preciso comunicar de outra. Eu preciso usar outras coisas para que realmente eu possa ser efetivo. Pessoas, já são 9h05, eu vou encerrar em seguida, eu não vou continuar. A gente vai, talvez no próximo encontro, falar um pouco mais. Aí a gente entra em outras ferramentas, como que são as que a gente utiliza dentro da persuasão, né? Dentro do processo de vendas, que eu vejo como essenciais, que são sistemas representacionais, afinal de contas, eu preciso entender como a pessoa estrutura a experiência, como ela estrutura o mundo, e eu preciso mexer com essa estrutura. A gente chama isso aqui, nesse contexto, de linguagem sensorial. Eu preciso dominar minimamente isso, pelo menos. Eu preciso entender e dominar um pouco de submodalidades, porque, afinal de contas, são os detalhes que compõem todas as experiências. É claro que a gente já falou aqui várias vezes sobre isso também, né? Mas nesse contexto eu acho interessante. Então a gente pode trazer no próximo encontro. Submodalidades, eu posso ensinar, inclusive, como a gente utiliza âncoras dentro de um contexto comunicacional, dentro de um processo de vendas. Como a gente utiliza âncoras? Que a gente aprende num curso de hipnose, num curso de PNL, a gente aprende a fazer uma âncora, né? Não aprende? Quase todo mundo aqui provavelmente sabe como é que faz. Vai lá e tal, desperta uma experiência e tal, e vai lá e ancora, né? Não é assim? Mas essa é só uma das formas de ancorar, e uma das formas que a gente ancora normalmente num nível consciente. Eu preciso estar consciente desse processo ou o meu cliente. Mas dentro de um processo de persuasão, de vendas, existem um conjunto de outras formas necessariamente importantes de ancorar estados no meu cliente. Eu preciso ir criando essas âncoras ao longo de todo o processo, né, de persuasão, para que eu possa realmente levar o cliente até aqueles estados que eu quero levar. Né? Que é muito comum, inclusive, nos cursos de vendas a gente vê muito isso, né? A pessoa chega e diz, beleza, ok, eu sei técnica de vendas, eu sei isso, eu sei aquilo, mas eu não consigo fechar a venda. Em que momento eu fecho a venda? Né? Como que eu faço para fechar a venda, para fechar o negócio? Né? E as pessoas muitas vezes esperam um roteiro, que eu já fiz centenas de cursos de vendas, tá? Lá atrás, eu obrigatoriamente precisei. Não gostava quando eu era adolescente, não é que eu não gostasse, eu queria muito interagir com pessoas, mas eu tinha muito medo, eu tinha fobia social, né? Adolescência, eu tinha pavor de gente, medo terrível de gente. Mas precisava trabalhar, obviamente, né? Precisava trabalhar e trabalhei muito com vendas. E sempre fui muito empreendedor também, desde criança eu empreendo. E necessariamente eu precisei entender de vendas. E eu fiz dezenas de cursos de vendas. Normalmente, quem já fez curso de vendas aqui, hoje em dia eu não sei mais, porque eu não sei como é que é os cursos de vendas. Eu sei como é que é o nosso curso de vendas. Mas antigamente, normalmente era um conjunto de técnicas, né? Tu ia lá e aprendia um monte de técnicas, umas palavras mágicas lá, uns roteiros de vendas, que não funciona pra porra nenhuma, né? Até porque a maior parte das pessoas já está vacinada, né, dessas técnicas de vendas, né? Tu abre a boca, ela já sabe o que vai fazer. E eu acho que isso é a pior forma de vender, né? Seguir um roteiro, um passo a passo com as palavras certas e exatas. Não existe isso. É que nem na terapia. Vender é fazer terapia também, se a gente parar para pensar. Né? Vender é fazer terapia. Eu estou vendendo um resultado, uma sensação, emoção positiva. Né? Eu vendo um telefone, eu vendo um carro, eu vendo uma casa para uma pessoa, eu estou vendendo segurança, eu estou vendendo autoestima para essa pessoa, eu estou vendendo um lar para a família dela. Então, necessariamente também é uma terapia. E não existe um roteiro pronto para a gente fazer terapia, assim como não existe um roteiro pronto para a gente vender pessoa de alguém. Existe um conjunto de ferramentas, né? E de habilidades que a gente vai utilizando, que é justamente isso que a gente faz na PNL, né? A PNL não tem técnicas, tem habilidades.
que nós desenvolvemos e utilizamos. E no processo de persuasão é exatamente isso, só que passa por esse conjunto de coisas, pelas âncoras, inclusive, pelos padrões de linguagem, para que eu possa conduzir a pessoa e entender qual é o momento certo de fazer o fechamento. E a pessoa me fala. Se não verbalmente, ela vai me falar não verbalmente. Só que eu preciso estar atento para ouvir isso, é claro, né? Então a gente pode aprofundar um pouquinho mais no próximo encontro e falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu posso trazer, inclusive, algumas técnicas de hipnose, né? Padrões hipnóticos de linguagem que a gente utiliza para vender, né? Gatilhos mentais, que a gente utiliza muito, mas não necessariamente da forma que a gente vê, ou que a gente via muito antes, né? Tinha aqueles gatilhos mentais prontinhos lá e tal. Não, bem diferente disso. São habilidades mesmo de comunicação. A gente utilizar as palavras certas, da forma correta e comunicar, verbal e não verbalmente, da forma correta, para convencer as pessoas. E essas técnicas, esses padrões, eles são extremamente poderosos. E simples, muitas vezes. A gente pode abordar isso também no próximo encontro, beleza? Pessoas, antes da gente encerrar... eu ia falar sobre um outro ponto que eu acho extremamente importante, porque eu repito isso muito aqui na terapia também, mas no processo de vendas é essencial, e aí vai servir também para quem é terapeuta e acha que não precisa vender. Ainda sobre metaprogramas, né? Tem um metaprograma que eu acho essencial a gente entender e usar da forma correta, que é um metaprograma de convencimento, vamos dizer assim, né? Ou de motivação, melhor assim. É um metaprograma de motivação. Todos nós nos motivamos o tempo todo para fugir da dor e para buscar prazer. Tudo que nós fazemos na vida é por esses dois motivos mais básicos: fugir da dor e buscar prazer. Beleza? Na terapia, eu alavanco o meu processo terapêutico com isso. Algumas pessoas se motivam mais para fugir da dor. Outras pessoas mais para buscar prazer. Beleza? A pessoa vai me dizer qual é o motivador dela, se eu perguntar. Né? Eu quero saber. E aí eu pergunto para ela: o que te motiva a buscar essa mudança? O que te motiva a buscar a terapia? E ela vai me dizer: eu quero me livrar dessa dor, eu quero me livrar desse sofrimento, eu quero não sei o quê. Essa pessoa está me dizendo que fugir da dor é importante para ela. Ela só está buscando mudança porque está doendo muito. Vai ter outra pessoa que vai me dizer assim: eu quero liberdade. Eu procrastino demais e eu quero passar no concurso público porque eu quero ter liberdade financeira, eu quero me sentir bem, eu quero que as pessoas reconheçam, sei lá. Essa pessoa está me dizendo que ela está se motivando para buscar prazer. Beleza? Bem importante isso. Mas mais importante do que isso é que, veja só, aqui eu tenho dois pontos. Primeiro, eu entendo o que motiva ela a fazer a terapia e como ela se motiva para comprar a terapia também. Se eu sou um terapeuta e estou vendendo terapia. Se ela se motiva para dor, eu vou vender essa liberdade da dor. Se ela se motiva para buscar prazer, eu vou vender o prazer que ela vai ter lá na frente. Beleza? Obviamente, que eu acabei de falar também que nós nos motivamos das duas formas. Todos nós. A gente não se motiva só para buscar prazer ou só para fugir da dor. A gente faz as duas coisas, inclusive ao mesmo tempo. Enquanto eu busco prazer, eu fujo da dor. Enquanto eu fujo da dor, eu busco prazer. Beleza? Então aqui vai uma técnica bem poderosa. E que, inclusive, eu gosto de repetir porque muitas pessoas pecam nisso e podem até prejudicar as pessoas. O que acontece?
processo de alavancagem na terapia, ou nas vendas, na persuasão, enfim. Eu vou sempre eliciar esses dois pontos, dor e prazer. Eu vou provocar dor e ofertar prazer. É assim que a gente se motiva e é assim que a gente alavanca qualquer processo. A pessoa vem para terapia. Eu quero fazer ela sentir muita dor se ela não mudar. Isso aqui é terapia, olha, poucas vezes eu vi algum professor ensinando isso em curso de terapia, tá? E eu acho que isso aqui é imprescindível. Eu quero provocar dor no cliente. Eu quero despertar dor. Eu quero despertar dor de verdade nesse cliente. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer com que ele olhe para o futuro e ele veja um futuro muito atraente, muito bom, que seja realmente grandioso, brilhante, colorido, que soe muito bem, que desperte boas sensações, para que ele realmente se motive a alcançar. Eu faço isso por um motivo bem importante. Eu já repeti isso aqui várias vezes também, mas vou repetir de novo. Repito isso sempre nos cursos de PNL. Virginia Satir foi uma das maiores terapeutas de família do século XX e foi um dos pilares da programação neurolinguística. Ela um dia falou para o Bandler, pergunta para ele, né? Qual é o instinto mais forte do ser humano? E ele, obviamente, né, responde o que a maioria de nós responderia. O instinto de preservação, o instinto, né, de sobrevivência. A gente faz qualquer coisa para sobreviver. A gente mata uma pessoa para sobreviver. E ela responde, não, não é. O mais forte é o senso de familiaridade. A pessoa morre, mas ela não deixa aquilo que é familiar. A pessoa morre, ela bebe, ela é viciada em bebida, e ela morre bebendo e não deixa de beber. Por quê? Porque a bebida é familiar, essa realidade é familiar para ela. Quando ela olha para o futuro sem a bebida, sem a droga, sem a depressão, sem a ansiedade, sem aquele relacionamento abusivo, quando ela olha para o futuro, ela não vê nada. Ou ela vê algo confuso, algo que não desperta nenhum senso de segurança e de motivação. E ela não muda. Então, as pessoas não mudam na terapia, não é porque elas não querem mudar, é porque elas não estão suficientemente motivadas para mudar. Isso aqui é familiar, o que a gente chama de zona de conforto, né? Aqui é familiar. A pessoa está vivendo um relacionamento abusivo e ela continua aqui. Porque ela olha para o futuro e ela pensa assim, se eu deixar esse relacionamento, como que eu sustento a minha família? Como que eu me sustento? O que vai ser da minha vida? Ela não tem clareza. Então, o meu processo de alavancagem, ele funciona justamente por isso. Para provocar dor nisso aqui, muito mais do que ela sente hoje, porque se ela está aqui e está doendo, é porque ela já acostumou. Ela só vai sair daqui no momento que doer muito mais. E é isso que eu quero provocar nela. Só que não adianta nada eu provocar dor se ela não souber para onde ela vai. E aqui eu quero construir um futuro brilhante, que soe muito bem e que tenha boas sensações, que faça com que ela tenha o desejo de alcançar aquilo que ela quer, que são aquelas sensações e emoções que ela me falou que ela quer. E é isso que eu quero construir. Mas o ponto-chave aqui, o ponto mais importante que eu quero deixar aqui antes da gente encerrar é que eu faço isso sempre, e no processo de vendas eu vou fazer a mesma coisa, dor e prazer, motivação, mas eu faço sempre dor primeiro. Eu provoco dor sempre primeiro. Eu nunca faço a pessoa sair da minha presença se sentindo mal. Eu sempre vou provocar, despertar sensações de prazer, coisas boas, boas sensações, para que a última imagem que fique, aquela expressão que diz que a primeira impressão é a que fica, é mentira, tá? A última impressão é a que fica, nesse contexto muito importante. Se eu faço a pessoa se sentir mal aqui, cutuco a ferida dela, mexo na ferida,
deixo uma fratura exposta né, e ela sai da minha presença, cada vez que ela lembrar de mim, a experiência que vem é aquela. Essa é a âncora que eu criei nela. E não é isso que eu quero. Eu quero despertar dor, mas depois disso eu quero despertar muito, muito prazer, boas sensações. Eu quero ancorar essas experiências no futuro e em mim, para que cada vez que ela pense em mim, ela lembre disso aqui que é bom. E é isso que eu faço. Então, o cuidado que a gente tem que sempre ter, e aí esse era o ponto que eu queria deixar antes de encerrar, é isso. Nunca faça a pessoa se sentir mal e mande ela embora. Faz sempre a pessoa se sentir bem, em qualquer contexto. Sempre. A nossa maior missão é fazer com que toda pessoa que cruza o nosso caminho, quando ela sai da nossa presença, ela precisa necessariamente estar se sentindo bem. Se ela estiver se sentindo bem, ela vai querer voltar. E se ela voltar, ela vai querer trazer mais gente. E aí eu potencializo os meus resultados. Beleza? Isso é muito importante. Ok? Pessoas, alguma colocação que vocês queiram fazer? Eu abro um minutinho aí para uma colocação ou outra e aí depois a gente encerra. Daqui 5 minutos a gente encerra. Não? Ninguém? Tudo certo? Então a gente vai encerrar em seguida. A gente não volta na semana que vem. A gente volta no dia 6 de novembro. No dia 6 de novembro. Beleza? Aqui, antes disso, obviamente, a gente tem as nossas formações presenciais. A gente ainda tem esse ano hipnose não verbal esse final de semana em Curitiba. No outro final de semana a gente vai estar em Belo Horizonte. Em novembro a gente tem PNL para terapeutas presencial em São Paulo. PNL para terapeutas presencial em Porto Alegre. Condição de Black Friday com preço de simbólico, com valor simbólico, formação presencial, tá? 2 dias. Vai aprender tudo de PNL para utilizar na terapia. Se você já é terapeuta, essencial. Se não é terapeuta, vai aprender, vai sair de lá fazendo terapia. Isso eu garanto. Melhor formação de terapeutas, posso garantir para vocês. A gente ainda tem formação de nível 2 em hipnose não verbal, provavelmente, né? Em Curitiba e Belo Horizonte. Vão ser as primeiras vezes que a gente vai levar as turmas de nível 2 para esses 2 lugares. A gente sempre fez em Porto Alegre e São Paulo, e dessa vez, só dessa vez, a gente vai fazer Curitiba e Belo Horizonte. Primeiras turmas de hipnose não verbal nível 2 esse ano. E ano que vem a gente tem, no início do ano, em São Paulo, nível 4. Para quem ainda não fez nível 4 de não verbal, e ninguém fez ainda, porque vai ser a primeira turma, é a oportunidade, viu? A gente vai ter uma turma em Porto Alegre também, para ex-alunos voltarem. Vai ser um valor simbólico também, para quem já fez todos os 3 níveis, para fazer o nível 4 de não verbal. Vai ser fantástico. Espero encontrá-los vocês no próximo encontro aqui, nas nossas próximas formações presenciais. Quem quiser aproveitar esse ano ainda, a gente tem algumas coisas ainda. O ano que vem a gente ainda não fez agenda. Provavelmente na semana que vem a gente vai estar divulgando a agenda de 2026 do primeiro semestre. Tem muita coisa boa no ano que vem. Estamos com uma excelente expectativa. Mais uma vez, para mais um ano fantástico. Beleza, pessoas? Uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Um excelente final de semana. Obrigado. Até a próxima.